Meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quem não me conhece, eu me chamo Washington e sejam todos, meus irmãos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A minha gratidão, meu irmão, por você ter tirado algum tempo aí do seu dia ou até mesmo da sua noite. Eu não sei o horário a qual você está assistindo esse vídeo, mas a minha gratidão, meu irmão, mais uma vez, pela sua presença aqui. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje um testemunho muito forte, meus irmãos, e também muito edificante do pastor Valmir Leal. Meus irmãos, é um testemunho tremendo que eu tenho certeza que Deus falará fortemente ao seu coração. O pastor Valmir, ele perdeu a sua esposa em um acidente. E após isso acontecer, meus irmãos, ele se afastou dos caminhos do Senhor. E é aí que entra a grande experiência que ele vivenciou, meus irmãos. Algo tremendo da parte de Deus aconteceu com ele. Eu peço que você assista esse vídeo até o final. Meus irmãos, Deus vai falar com você tremendamente, assim como falou comigo através desse testemunho. Então eu peço que você não saia, fique nesse vídeo até o final, meus irmãos. Não se esqueça também de deixar o seu joinha. Clique aqui embaixo, meus irmãos, não custa nada, você não vai pagar nada por isso e vai estar nos ajudando também. Então deixa o seu joinha aí abaixo. Compartilhe esse vídeo, meus irmãos, nos grupos do WhatsApp, manda no grupo da família, me ajude a evangelizar e a alcançar mais almas através desse vídeo. Amém? E se você não é inscrito aqui no canal, meus irmãos, eu te convido a se inscrever e fazer parte dessa família abençoada por Deus. Amém? Então, sem mais delongas, preste atenção, meus irmãos. Olha que experiência tremenda que esse pastor vivenciou. Ouça só. Dito é o nome do Senhor Jesus. Hoje é um dia de alegria para nós. Eu jamais imaginava que um dia eu estaria assim participando da Santa Ceia. Jamais. Mas Deus teve uma grande misericórdia. Me deu essa oportunidade e eu louvo a Deus todos os dias. Porque você não tem noção o que é o abismo. Eu vou reduzir meu testemunho, resumir o meu testemunho e vou contar uma parte assim que vai mexer com o teu coração, é forte. Tem coisas que eu não consigo contar. Tem coisas que é muito forte. Já comecei muitas vezes a querer contar e não consigo, é muito difícil. Você não tem noção do que as pessoas passam lá no abismo, sabendo, consciente. E eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 3 e no verso 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me poram em prova e viram minhas obras por 40 anos. E por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram o meu caminho. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que jamais aconteça em qualquer um de vós um coração mau, infiel, que a parte do Deus vivo. Exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Porque nós tornamos participante de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da vossa confiança até o fim. E enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, porque havendo alguns ouvido e provocaram, e não todos foram os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem que indignou por 40 anos, não foi porventura os que pecaram e cujos cadáveres caíram no deserto? E quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram
desobediente. E vemos que não puderam entrar por causa Por causa do quê? Por causa da incredulidade. Se assenta, por gentileza. Irmãos, eu digo para vocês, o que eu quero, não é o que eu queria, o que eu quero é esquecer o que eu passei. O que eu mais quero é que um dia eu não lembre do que aconteceu e aonde eu tive. Eu cheguei até a falar para Deus que eu nunca mais ia contar. Cheguei a passar mal em cima do altar, porque eu revivo tudo de volta. Mas como Deus tocou no coração do missionário, eu sei que vai edificar a sua vida. É forte, é muito forte. Irmãos, e hoje aqui, como nós lemos na Bíblia, que quando nós ouvir a voz de Deus, não é para nós endurecer o nosso coração. Hoje, através desse testemunho, Deus vai falar com alguém aqui. Você está passando luta, o inimigo lutando para tirar você da igreja, tirar você da presença de Deus, afastar você do caminho que está levando ao céu. Mas por causa da incredulidade, muitos, milhares, não conseguiram entrar. Eles acharam que iam entrar na terra prometida, mas o engano do pecado e a incredulidade, eles não puderam entrar por causa dessas duas coisas. Irmãos, dia 7 de agosto de 2001, eu tive um acidente grave, ali na cidade de São José. Chegando em São José, ali no sinaleiro do Bradesco, era 8h30 da manhã, estava indo para Curitiba, eu tive um grave acidente. Até eu dei as fotos lá para o Kleber, não sei se você vai conseguir passar, do carro ali, tudo esmagado. E nesse acidente teve 2 pessoas que perderam a vida, a falecida esposa e mais uma irmã que estava comigo. Eu estava na igreja, Deus tinha falado, era um plano de Deus, porque nem tudo que acontece na nossa vida é o plano de Deus, mas tem coisas que é o plano de Deus. E ali eu perdi a minha esposa e mais uma irmã da igreja. Eu estava dirigindo a igreja, estava firme na igreja, trabalhando na obra, e aquilo, irmãos, foi me entristecendo, porque na luta que o diabo vem, e aí ele começa a fazer nós questionar, e começa, irmãos, a fazer nós ficar meio com dó de nós mesmos. E eu lembro que eu fiquei mais uns 3 meses dirigindo igreja, e cada dia que eu vim na igreja eu voltava assim pior, o diabo lutando. Como foi acontecer isso? Por que isso? 2 filhos prematuros ainda, muito apegado à mãe, e meus filhos não queriam ir para casa, ficavam esperando a mãe, queriam, vamos esperar a mãe, vamos esperar a mãe. Aquilo foi me entristecendo. E nós temos que tomar cuidado de tomar decisões precipitadas na luta. E ali eu comecei a tomar decisões erradas. E a tua decisão de ontem é o que você é hoje. E a decisão de hoje é o que nós seremos amanhã. E eu lembro que eu cheguei e disse assim: olha, eu não tenho mais condição de dirigir igreja. Assuma tudo aqui, eu não quero mais, eu vou cuidar dos meus filhos, vou cuidar de mim, eu não estou em condição. E eu entreguei tudo e voltei para minha casa. E ainda eu continuava vindo na igreja de vez em quando, e eu fui me entristecendo cada dia mais. E um dia eu tomei uma decisão pior da minha vida. Eu fechei a minha Bíblia de madrugada e joguei a minha Bíblia com tudo em cima do guarda-roupa. E falei: eu nunca mais prego o evangelho. Indignado, revoltado, porque o diabo vai se aproveitando. E ele fala na nossa mente, porque dentro da nossa mente é um campo de guerra. Será que vale a pena eu estar na igreja? Será que vale a pena? Os irmãos me abandonaram, eu queria todo mundo em volta de mim. E eu comecei a ficar aquele crente dodói. E um dia eu disse: não prego mais. E aí quando eu joguei a Bíblia, irmãos, o Espírito Santo saiu da minha vida. Eu senti ele sair. E eu fiquei uma pessoa tão vazia, que não tinha mais sentido a minha vida. Eu fiz até propósito, orei, mas ele não voltou. É por isso que diz a Bíblia no livro de Efésios:
4:30. Não entristeça o Espírito Santo que foi dado para vós. Como que entristece? Tomando decisões erradas, entregando o que Deus deu, saindo fora do propósito de Deus. E aí eu não tive mais força. Tentei ir para a igreja, eu entrava um pouquinho, eu saía chorando. E eu falei, eu nunca mais vou para a igreja. Fazia 9 meses e 3 dias do primeiro acidente, eu tive o segundo acidente. Porque ali, irmão, no primeiro acidente, meu carro moeu. O caminhão bateu, tombou em cima. Eu fiquei 1h30 embaixo do caminhão, esmagado, engolindo areia, o caminhão carregado de areia, mas só que trincou um fio de costela. Eles me queimaram as costas, cortando a ferragem, mas quando eles endireitaram o assento, ainda eu falei, tirem ela. Eles, não, ela não tem mais jeito. E as duas que estavam junto comigo foram a óbito. Mas dia 10 de maio de 2002, eu estava já fracassado, sem ceia, fazia 9 meses e 3 dias exatamente no primeiro acidente. Ainda eu cheguei no trabalho, estava construindo, ali em frente à prefeitura, no Bingo Palácio Centro, construindo 1.200 metros, tinha 52 funcionários. E eu cheguei no trabalho, Deus ainda usou o irmão Rubens, que era um funcionário, chegou e falou assim, pastor Valmir, por que você não volta para Jesus? Volte. Ele me abraçou e ele chorou. Volte para Jesus, pastor. E eu falei para ele, onde você vai pregar hoje? Mas para ele parar de falar. Eu não queria que falasse mais em igreja. Eu estava indignado, revoltado. Ele disse assim, volte, rapaz, eu estou sentindo que a tua vida, tuas oportunidades estão se findando. E ele falou, não, eu vou pregar lá em Contenda. Eu falei, então eu vou lá, eu vou reconciliar, mas para ele parar. E 11h30, eu estava em cima do telhado, ajudando a cobrir. Quebrou a telha, eu caí uns 8,70 m. Quando afundou a minha perna, porque eu estava sem cinto, ajudando. Ali eu era responsável pela obra, andando por cima das tábuas. E tinha um servente que estava levando as telhas, sofrendo. E eu peguei de um lado e disse, não, vamos levar. Quando nós ponhamos aquela telha em pé, deu um vento, foi o próprio inimigo. Me desequilibrou e eu saí de cima das tábuas, pisei na telha e a telha quebrou. E quando afundou a minha perna, eu já gritei, meu Deus, eu vou morrer e estou desviado. Porque eu sabia a altura que eu estava. E foi quebrando e eu vim. E quando eu caí no chão, eu levei as mãos, quebrou os meus 2 braços, o braço esquerdo ficou mais curto, uns 15 centímetros. Meu direito também quebrou, o joelho. E eu bati minha cabeça e deu traumatismo craniano. E quando eu caí no chão, irmãos, eu tentei reconciliar, mas não tive mais força. E aí começou a gelar o meu corpo, eu vi a morte vindo em forma de uma lesma. Ela veio, eu comecei a gritar, não, eu não posso morrer, não faz isso comigo. E ela foi me engolindo, eu fui gelando. Como se estivesse entrando dentro de um congelador. Quando ela acabou de me engolir, eu fui saindo do meu corpo. Eu saí do meu corpo tão natural, como tirar o meu pé de dentro do sapato. Você vai deixando o pé dentro do sapato, assim, vai ficando o sapato. Vida após a morte é real, que nem essa, irmão, natural. Eu fui descolando do meu corpo, foi saindo. E eu fui subindo como um balão que escapa de uma mão de uma criança. Fiquei à altura assim do teto da igreja. Eu via meu corpo, eu vi ainda o irmão Rubens segurando minha cabeça e meu corpo, rodeado de funcionários. E eles gritavam, socorro, ele está morrendo. E eu dizia, irmão Rubens, me ajude a voltar. Eu saí do meu corpo, irmão Rubens, me ajude. E eles não me escutavam, só cuidando. Eu vi chegar o SEAT, eu vi esponhando no SEAT, eu vi embora meu corpo. E eu fiquei ali gritando, me ajude, eu morri. Aí eu escutei uma gargalhada. Eu olhei assim, tinha 2 demônios me olhando, mais perto que na parede. E eles rindo. Você já viu aquelas pessoas oprimidas, que cai, que dá aquela gargalhada de deboche?
E eu falei, vocês não vão me tocar. Eles falaram, você morreu desviado. E eu pensei, não, eu vou reconciliar. Mas quando eu pensei, eu falei, não adianta mais, eu já saí do meu corpo. Ah, meu irmão, tão difícil é para uma pessoa que morre desviado. Ali se encerrou todas as oportunidades. Eu tentei reconciliar, eu falei, vocês não vão me tocar. E eles vieram, eles não têm dedo, era como umas unhas, umas garras no lugar dos dedos. Aquela cabeça de cachorro, parecia uma pessoa, um homem, mas cabeça de cachorro. Eles vieram e eles cravaram as unhas, me pegou assim por trás, cravou as unhas no meu peito, e eu não tinha como me mover. Eu fiquei quietinho de tanta dor, e eu dizia, não faz isso comigo. E eles rindo e dizendo, você morreu desviado, agora não tem mais jeito. E eles me levaram e me jogaram dentro de um poço, um túnel muito grande, era mais do que as quadras inteiras. E eles me jogaram como quem joga um saco no lixo assim. E eu fui caindo. Os irmãos veem que a vida é tão real, que eu dizia, é um pesadelo. Não é verdade que eu morri. Não, eu não morri. Eu vou me acordar, eu vou voltar para a igreja. Não é verdade que eu morri desviado. Mas quando eu abri o olho e olhava, eu caindo e sumindo a claridade da boca daquele túnel, e eu caindo, e fui entrando numa escuridão, e eu gritava para os meus filhos, solte uma corda, eu caí num poço, pelo amor de Deus, me tirem daqui. E eu gritava, meu Jesus, não deixe eu ir para o inferno. Vida após a morte é real. A pessoa, irmão, não sei quanto está vivo, você sente dor, por causa da alma e do espírito que está no teu corpo. Por que uma pessoa morta pode esquartejar, cortar? Ele não sente nada, porque a alma e o espírito saiu dele. E o que faz nós sentir, pensar, a consciência é a alma, é o espírito. E eu fui, irmãos, caindo, e fui escutando, irmãos, gritos muito alto de milhares de pessoas. E eu fui chegando perto, e quando eu cheguei perto, eu senti um calorão, como fosse um chaminé de uma churrasqueira acesa. E eu fui chegando perto, irmãos, para você ter uma noção, é como uma pessoa estivesse dentro de um vulcão. Não tem para onde você ir. Se você queimar o teu dedo, você põe o dedo na água, você protege, mas se cai o corpo inteiro dentro daquele fogo. E ali eu comecei a gritar, por que eu desviei do evangelho? Ah, meu irmão, eu gritava, eu preguei o evangelho. Eu sabia que o inferno existia. Ah, meu irmão, se você soubesse quantas mil pessoas estão lá desesperadas, gritando, pedindo uma oportunidade. Quantas vezes eu preguei a parábola do rico e o Lázaro, mas nunca imaginava como é. Se um ser humano escutar os gritos daquelas pessoas que estão lá vivas, conscientes, a pessoa, irmão, perde a memória. Irmãos, eu já ajudei a cuidar pessoas doentes, fase terminal. Quem já ajudou a cuidar? Você sabe, é triste, é horrível. Aquela pessoa ali, ai, você não consegue dormir, você não consegue comer, duvido, não consegue comer. Lá no inferno, irmão, não é assim não. É de regir os dentes, é desespero. É aterrorizante os gritos deles. Irmãos, eu lá no meio junto com eles, gritando. E eu gritava, por que eu desviei? Quantas pessoas, irmãos, que por causa de uma luta, por causa de uma repreensão, ele sai da igreja, e ele achando que ele é eterno, ele não sabe que amanhã ele pode ter um acidente, ele pode infartar, ele pode morrer, e para onde ele irá? Você já viu tantas pessoas no caixão, mas você já se viu num caixão? É normal você ver uma outra pessoa no caixão, é normal você ir num velório de um familiar, mas você já se viu num caixão? Quantas pessoas,
Irmãos, que não quer servir a Deus por causa de um familiar, um amigo, um namorado, a esposa ou esposo. Mas se essa pessoa morrer, a família vai levar só o corpo no cemitério, mas ele já saiu dali. E para onde ele irá? Não tem desculpa. Deus vai perguntar: quantos anos você viveu na terra? Tantos anos. Olha, você viveu tantos anos, você teve oportunidade, você ouviu falar de mim. O inferno existe, é real. Existe, eu tive lá. Aleluia. E eu estava lá, irmãos. Pela medicina eu fiquei 3 dias e meio lá, porque eu tive morte cerebral no hospital evangélico. Eu fiquei 3 dias em morte cerebral. No dia que eles iam tirar os aparelhos, foi o dia que eu voltei para o meu corpo. Mas é horrível, irmãos. É horrível. Eu digo para vocês, eu só tenho o diabo como meu inimigo. Não tenho nenhum ser humano. Eu não quero que ninguém vá para lá. Inferno não foi feito para ser humano, irmãos. As pessoas, eu fui para lá achando que eu não ia. Quantas vezes meus amigos lá em casa, crente, diziam: pastor Valmir, o senhor pregou, o senhor dirigiu região, o senhor dirigiu muitas igrejas, quantas almas você ganhou? Eu dizia: você está me condenando porque eu parei de pregar? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu falava isso para as pessoas pararem de pregar para mim. Isso é desculpa, isso não justifica. Eu achei que eu não ia para lá porque eu estava parado. Mas quando eu saí do meu corpo, aí eu vi que não tinha mais. E eu estava lá, irmãos. Tem coisa, irmãos, que eu não consigo contar, porque cada pouco assim, irmão, tinha um demônio que dava um grito lá no fundo assim. E quando aquele demônio gritava, vinha com uma onda de calor muito mais forte. E vinha assim aumentando o grito conforme vinha aquela onda de calor, e aumentando, e eu já começava a gritar, porque aumentava não sei quantas calorias a mais, graus de calor. E nós ficávamos ponto assim, irmãos, lá não morre, senão morria. E quando passava aquela onda de calor, um pouco ele gritava de novo. E aquele desespero: socorro, água, me ajude, meu Deus, me tire daqui, me tire daqui. Quantas pessoas que estão lá há milhares de anos, e eles ouviram a palavra de Deus, eles ouviram que tinha que renunciar, e eles não quiseram renunciar. Hoje você está aqui ouvindo. Eu não quero que você para lá, aleluia. A primeira coisa que o diabo tira do crente, diga: temor. É isso que ele tira. Começa aquele negócio e não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu nunca achei na Bíblia a palavra escrito não tem nada a ver. Mas eu achei escrito assim, ó, que o Senhor Jesus não tem nenhuma comunhão das trevas com a luz. Nós estamos vivendo os últimos dias, as pessoas se corrompendo. No livro, irmãos, de Salmos 111, e versículo 10, fala ali sobre que o temor é o princípio da sabedoria. Quando a pessoa, irmãos, tem temor de Deus, temor, irmãos, não quer dizer que é medo. Como que é o temor? O temor, irmãos, é uma pessoa que teme a Deus, é o respeito, guarda os mandamentos. Temor, uma pessoa que tem temor, ele se afasta da imundícia, do pecado. O temor de Deus, ele respeita os mandamentos, ele tem prazer de obedecer a palavra. Ele obedece porque ele ama a palavra de Deus. Não perca o temor de Deus. Se você perder o temor de Deus, o adultério não é mais pecado. Se você perder o temor de Deus, a fornicação já é um prazer. E o pecado vai ficando tão normal que para ele é a mesma coisa, não sente nada. E se ainda o pastor repreender, ele está cheio de razão. Não, mas aquele ali, aquela lá, aleluia. O Senhor está falando contigo, volta ao primeiro amor. Lembra onde você caiu. Se era antes adultério e pecado, é pecado, meu irmão.
Quantas pessoas que hoje vivem na internet, vivem na pornografia. Chega em casa escondida, a esposa dormindo e ele lá irmãos, no Face, no WhatsApp, mandando foto, recebendo foto, ou entrando no site. Deus conhece o teu coração. Deus está te assistindo, minha irmã. Vai para o motel e continua querendo fazer a obra de Deus. O missionário não vê, os pastores não vê, mas está filmado para o dia do juízo. Você vai se desesperar quando você sair do teu corpo. Não valeu a pena. Por que eu fiz isso? Aleluia. Deus te chamou para a santidade. Deus te chamou para a santidade. Eu não quero, e Jesus não quer que você vá para lá, mas é a tua escolha que vai prevalecer. Apocalipse diz assim: ó, guarda o que eu te dei, para que ninguém tome a tua coroa. Eu achava que eu não tinha perdido, eu já estava perdido. Eu achava que não estava desviado e já estava desviado. Faça um exame de consciência hoje. Ainda há tempo de você consertar. Ainda há tempo de você abandonar. Aleluia. Não deixe a arrogância tomar a tua salvação. Se humilha, porque aquele que se humilha será exaltado. Não adianta você esconder. 3 coisas não perdoa pecado: silêncio, tempo e distância. Pecar e ficar quietinho, esconder, não perdoa pecado. Está tudo dentro da pessoa, está tudo gravado na consciência. E a tua consciência é a testemunha de Deus. Você sai do teu corpo, já você começa a confessar: meu Deus, eu morri desviado, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu só fiz coisa errada. Aleluia. Mas o Espírito Santo hoje está dizendo que Ele quer apagar os teus pecados. Aleluia. Guarda o que eu te dei, diz o Senhor. Guarda o que eu te dei, para que ninguém tome a tua coroa. Lama Surianda. Oh, Lama Suricalamanai. Aleluia. Muitas pessoas vão ver que está perdido quando ele morrer ou quando Jesus voltar. Quando ele escutar o toque da trombeta, ele vai se esconder, ele vai para o banheiro. Se ele estiver na empresa, ele corre, ele vai se esconder. Meu Deus, Jesus veio. E aí ele vai se arrepender. Ainda bem que Jesus não veio. Ainda bem que você não morreu, você está aqui, há uma saída. Aleluia. Diga glória a Deus. Não é hora de nós brincar de ser crente, meus irmãos. Não é hora de você brincar de ser crente. Nós estamos vivendo os últimos dias. O mundo entrou dentro de muitas igrejas. Ainda bem que na visão missionária não entrou. Ainda há santidade, ainda há compromisso. Não deixe o mundo entrar no teu barco, porque ele vai afundar. Aleluia. Levante a tua mão e diga: meu Deus, me dá temor. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Não podemos perder. Você pode perder amigos, você pode perder emprego, você pode perder bens material, mas se você tiver temor de Deus, Deus acrescentou em dobro do que Jó tinha. O inferno é real. Eu estava lá, irmãos, eu escutei um estouro com um relâmpago, escutei um grito: Valmir! E me pegou nesse braço esquerdo. Saímos no claro do mundo, poucos segundos. Eu gritava de dor, eu chorava, eu gritava de dor. Ele me segurava como um cisquinho na mão dele, um grão de areia. Eu lembro que eu pensei: eu vou olhar, é Jesus. Quando eu pensei em olhar, ele me virou e me tampou com a sua mão para mim não ver. É tão real, irmãos, é real. Vida após a morte é assim, real. E ele dizia: não chore. Eu disse: Senhor, eu estou tudo queimado. E ele:
Passou a dor. Na hora. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu falei para Jesus, se for para mim ganhar a salvação, ficar dentro da igreja, morrer de fome, eu fico. Irmãos, você não tem noção. Meu Deus, vale a pena você sofrer para você ser salvo. Ele disse assim: vamos ali na terra, eu vou mostrar meu caminho para você. Aí eu vi a cidade assim, voando, ele me levava voando. Eu vi a cidade, eu vi as casas, falei: ah, eu era daqui. Sim, você era daqui. Aí eu vi o caminho, era a altura da largura assim do altar aqui do púlpito, retinho, como fosse aterrado. Ele era mais alto. Para cá lama e água, para cá aquela lama com água. E aí fiquei olhando aquele caminho reto. Eu vi um obreiro vindo gemendo com a Bíblia na mão. Ele já partiu para Jesus. O presbítero José Patende era o nome dele. Eu vi ele caminhando, vindo assim, gemendo. Ele vinha gemendo. E ele passou por nós, não viu nós. Passou gemendo e foi. E aí Jesus falou: você viu meu filho? Eu falei: vi. Você viu que ele está gemendo? Vi. Mas ele não vai desistir, ele vai até o final. Tem muitos obreiros gemendo, o Senhor é um. A gente vê as orações do missionário gemendo. Mas vale a pena, missionário, vamos chegar até o final. Jesus acredita em nós. Jesus acredita em nós. Eu também choro, eu também gemo, não é fácil. Quantas vezes, se a gente fosse olhar para a luta, a gente entrega tudo, mas não vale a pena. Vale a pena continuar mais um pouquinho. E eu lembro que vinha uma irmã com um bebezinho nos braços assim, pegando um piazinho pela mão, menininho, caminhando, e ela vinha chorando. Ela vinha chorando, passou por nós e foi chorando. E eu fiquei olhando que ela não ia chorar. Aí o Senhor falou bem assim, como se estivesse feliz: está vendo minha filha? Ela está em grandes provas, mas ela não vai desistir. Quantas mães que vêm para a igreja com foto, com roupa e filho no ônibus, né, irmãos? Mas vem! Era para o esposo estar junto, mas não quer vir, mas ela vem. E ela não vai desistir. Não desista, irmã. Venha com as crianças, venha, não desista. Jesus acredita que você vai até o final. Eu lembro que tinha dois rapazes, dois moços assim, jovens, um de braço cruzado, ele andava de costas assim no caminho, e um na frente dele, assim desanimando, falando mal: ah, você sabe onde que vai esse caminho? Não tem fim. Isso aí, sabe a má companhia? Isso tem que tomar cuidado, irmãos. As más conversações corrompem os bons costumes. Muitas pessoas são influenciadas. E eu lembro, irmãos, que aquele jovem que ia falando mal assim, aí o que estava escutando-se assim: eu vou sair. E ele desceu aquele degrau assim, entrou naquela lama e começou a ficar tipo epilético, um ataque epilético. E ele caiu na lama. O outro começou a gritar, chamar ele, e foi lá tipo querer acudir ele, e também caiu na lama. E ficaram os dois dormindo. Aí Jesus falou assim: olha quantas pessoas saíram do meu caminho. Um mar de gente deitado na lama. Eu vi um pastor deitado com uma Bíblia grande, dormindo. Eu falei: meu Deus, olha, esse aqui é um pastor. E aí o Senhor falou: irado, irmão, voz de ira. Esse aqui saiu do meu caminho. Ele e seus seguidores estão aqui no barro, vão ficar até o dia do juízo. E eu entendi, irmãos, que tem dois tipos de desviado. Tem um que desviou, ficou tão bom para ele, parece que ficou mil maravilha, prosperou, parece que ficou até mais saudável. É aquele que está dormindo. Dormindo quer dizer inconsciente, não sabe o que está acontecendo, esqueceu do céu, esqueceu de tudo, está ali dormindo. Aí eu escutava os gritos de uma pessoa do lado esquerdo: me ajude, me ajude.
Aí eu falei, quem está gritando? Ele disse, é esse rapaz ali. Aí eu virei com daqui no irmão, assim, ó. Ele estava, irmãos, de 4 pés naquela lama, com as mãos assim esticadas para frente. E as pernas dele, ele forçava para voltar nos caminhos, mas as mãos prendia. E ele gritava, eu tenho que voltar, eu tenho que voltar. Me ajude, me ajude. E aí, o Senhor falou assim, esse aqui não vai conseguir voltar, porque ele não se desprende. Quantas pessoas, irmãos, que quer voltar para a igreja, até reconcilia, mas no outro dia, alguém mandou uma mensagem, ele volta ao pecado, ele volta às práticas do pecado, então ele não se desprende, aleluia. Mas hoje Jesus vai quebrar as algemas, hoje Jesus vai quebrar a algema, hoje Deus vai te dar força, e você vai se desprender da internet, irmãos, da pornografia, do adultério, da fornicação, do pecado, da sujeira. Hoje Deus vai te dar força, e você vai sair da lama e vai voltar para o caminho de Deus. Irmãos, eu vi assim na frente um casal de namorados, como se estivesse assim na praia, só seminu, só de roupa íntima. E eles estavam naquele namoro escandaloso, naquele agarra-agarra ali. E aí, irmãos, eu tinha vergonha, porque nós estávamos tão perto dele que nós estávamos 2 metros, olhando eles, naquela situação ali. E eu vi que eles tinham muitas feridas, ferida nas costas, nos braços, no rosto, feridas enormes. E aquela moça pegou e abraçou ele forte, começou a beijar ele, e começou a cravar os dedos numa ferida nas costas, e começou a sangrar, e ele empurrando ela, e ela não soltava, e de repente ela tirou um pedaço dele, e ele empurrou ela, falou, olha o que você está me fazendo, não quero mais. E ele empurrando ela, e ela fingindo que chorava, e dizendo, eu não vivo sem você, eu amo você, volte aqui, e ela com aquele pedaço de carne com sangue, aquela mão ensanguentada, e ela convenceu ele, e ela abraçou ele forte, sorriu, e pôs aquela carne na boca, pedaço dele. E eu falei, olha o que essa mulher está fazendo com esse homem. Jesus falou assim, ó, ela não é mulher dele, eles estão em pecado, a chaga é do pecado. Quantas pessoas que querem se desprender, mas o outro convence e ele volta à prática, aleluia. Mas eu gosto muito daquela palavra que diz assim, ó, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, oh glória a Deus. Só que tem uma coisa, lá em 1 João capítulo 5 versículo 18 diz assim, ó, e sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aquele que é nascido de Deus guarda, e o maligno não toca. Você nasceu de novo, você aceitou Jesus, você desceu as águas, você não pode viver na prática do pecado. Se você não viver na prática do pecado, Deus te guarda, e o maligno não pode te tocar. Que comunhão tem a treva com a luz? Nenhuma. Aquele que ama a Deus está na luz, não nas trevas. O diabo está contando com você no inferno. O diabo está só esperando você morrer para ele te levar. Mas o Espírito Santo está me usando hoje. Eu não conheço a tua vida, eu não sei as tuas escondidas, eu não sei o que você anda praticando, mas o Senhor está dizendo, torne, Hebreus 12:12, torne a levantar a mão cansada, joelho desconjuntado, e faça a vereda direita para os teus pés. Aquele que manqueja não desvie inteiramente, mas antes seja sarado. Aleluia, levante a tua mão e dá glória. Nós estamos vivendo dias difíceis. Eu falei no começo aqui que 3 coisas não perdoam pecado: silêncio, tempo e distância. Silêncio, pecar, não, fica quietinho, não fala, não abre a tua boca. Vou ficar, tá tudo normal, tá tudo bem. Tá tudo bem para você, mas o Senhor tem tudo filmado. Tá tudo filmado, guardadinho no pendrive lá de Deus.
Assim como Deus deu inteligência nós filmar e guardar, também está lá, guardadinho. Amém? Silêncio, tempo. Quer dizer, não, faz tempo. Não perdoa pecado. Distância. Não, eu fui aqui na Visão Missionária, eu vou lá para tal igreja. Às vezes nem vem aqui dar satisfação, só manda assim, ó, eu estou numa nova etapa da minha vida, obrigado por tudo e estou indo. Está indo mesmo, está indo tudo junto com ele. Silêncio, tempo e distância não perdoa. O que perdoa é você confessar. Vim aqui dizer, pode me dar minha disciplina, estou arrependido e quero pagar o preço e eu quero o perdão de Deus. Agora tem outros que quando nega até o último, até com foto, até com prova, nega. Eu quero ver você negar diante de Deus. Ah, pastor Marciano está me perseguindo. Ele está querendo ajudar você. Meu pastor não está te perseguindo. Ele quer ajudar você a se livrar do abismo. Ele quer que você vá morar na glória. Confessa e deixa, e você alcançará a misericórdia. E se alguém for querer ajudar, dizer não, está errado, ele vira a cara, fica bravo. Tem que apoiar, dizer não, continua, não tem nada a ver. É melhor estar pecando dentro da igreja. Meu irmão, você está dentro da igreja, você não está salvo. Para você estar salvo, você tem que estar com o teu nome escrito no livro da vida. Você tem que ter temor de Deus. O temor de Deus, você rejeita a oportunidade que nem José rejeitou. Ele foge. Meu irmão, minha irmã, fuja. Fuja. Não queira enfrentar que você cai. Fuja que nem José. Mas valeu a pena, Deus honrou depois. Na hora até mesmo, talvez ele podia ter dito, não, mas puxa, o que eu podia, não. Potifar não ia ver, mas Deus ia ver. Deus ia reprovar, ele ia perder a bênção. Foge, meu irmão, foge, minha irmã. Aleluia, que Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Para encerrar, irmãos, não vai poder continuar. Ele me trouxe, me pôs em cima do caminho. E eu comecei a gritar, não, Senhor, pelo amor de Deus, não me solte, não, eu não posso voltar para lá. E ele me soltou, eu caí. Não tinha força nas minhas pernas. Aí ele me firmou, pegou pelos dois ombros, me pôs em pé e disse, firma tuas pernas. Aí eu tive força. E ele põe aquele braço grande assim, irmão. Aquele guarda-pó branco que brilhava, igual a luz assim, ó, resplandecente. Aquele braço longo. E eu caminhando mais pequeno que uma formiga do lado do braço dele. Aleluia! Se até aqui eu cheguei, é porque o braço do Senhor está me protegendo. É o braço do Senhor. Aleluia! Aleluia! Eu vi, irmãos, estava dentro da UTI procurando meu corpo. Entrei dentro do meu corpo, assim, igual se põe um pé dentro do sapato. Entrei. Foi o dia que o médico estava furando embaixo da minha unha com uma agulha, uma seringa, para ver se eu estava já em óbito, para ele tirar os aparelhos. Foi onde eu mexi. Ele disse, não, o rapaz está consciente. No outro dia eu saí de coma, irmãos. 3 coágulos de sangue. Lado esquerdo paralisado, eu não sentia nada, eu não sentia meu corpo. Eles iam me operar, meu pai assinou um termo de responsabilidade. Me trouxe eu para casa. E os irmãos começaram a orar lá em casa. No 5º dia, irmãos, eu passei muito mal. Porque eles enchiam minha boca, batiam no liquidificador, enchiam minha boca, maxilar quebrado, dente quebrado. E eu não sentia minha língua, eu não engolia. Eu chorava de fome. Quantas pessoas que reclamam porque não, só tem um arroz. Irmãos, eu chorava de fome. Eu chorava de sede. E uma madrugada eu comecei a passar mal. Eu sentia a morte. E eu comecei a fazer um propósito com Deus. E eu vi uma luz que entrou dentro do meu quarto que me queimava. Um farol aceso. E eu fiz um propósito que aonde Deus me mandasse eu ia. E que jamais eu ia desistir. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu quero pregar o Evangelho.
Oh, aleluia. E ele me deu um sopro bem forte. E foi saindo. Voltou as forças, eu comecei a gritar. Meu pai, meus filhos que estavam me cuidando. Meu pai falou: filho, você está morrendo de fome. Eles bateram no liquidificador, eu senti minha língua. Engolindo. Comecei a engolir. Irmãos, não tem coisa melhor no mundo. Talvez para você é uma coisa tão normal. Sentir o tato, sentir cheiro. Eu não sentia cheiro. Irmãos, meu lado esquerdo paralisado. Com 17 dias, depois que Jesus veio no meu quarto, eu comecei a mexer as mãos, mexer os dedos. Estourou os coágulos dentro do céu da boca. Vazou aquele sangue. Irmãos, para a glória de Deus, resumindo, a única coisa que Deus deixou um sinal na minha vida é o meu nariz aqui que é amortecido. Não sinto nada. E eu não sabia, não entendia por quê. Mas uma manhã, quando eu lavei meu rosto, eu passei a mão, olhei no espelho e eu entendi que toda vez que eu olhar no espelho, toda vez que eu lavar meu rosto, eu vou lembrar da onde Deus me tirou. Eu vou lembrar da onde Deus me tirou. Deus é bom, irmãos. Não perca nunca a presença de Deus.